Gravando, manda bala, Heitor. Beleza. Galera, boa noite. Boa noite para o pessoal que está acostumado já a entrar no sábado de manhã. Pessoal que não estava sempre aí, boa noite para vocês também. Bom, seguinte. Quando os meninos então falaram para a gente fazer essa aula pensando no que vai ser o Enem, né? Eu pensei em dois formatos de aula. Um é aquele formato que você já está mais acostumado, que é mais convencional, a gente pegar alguns exercícios, resolver exercícios, né? Comentando esses exercícios sobre as provas que passaram dos anos que passaram. E o outro formato é o que eu decidi fazer. Então, eu vou tentar explicar para você o que passou pela minha cabeça. Eu vou só já apresentar aqui os slides e a gente já vai conversando sobre eles. Apareceu aí, só me dá um ok. Apareceu. Apareceu. Beleza, beleza. Galera, fiquem à vontade, tá? Para qualquer interrupção que vocês queiram fazer, quiser perguntar alguma coisa durante a minha fala, durante a apresentação do slide, fiquem à vontade aí, vamos tentar deixar o mais dinâmico possível esse momento aqui. Tá joia? E depois a gente vai sextar. O que eu pensei para o Enem desse ano? Quem está montando a prova pode ter olhado para toda essa situação que a gente está vivendo e ter pensado o seguinte: poxa, né? Coitado da galera. Pessoal aí tá, alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldades para poder assistir às aulas, né? Aquela história de tá todo mundo no mesmo barco, não colou, tá todo mundo na mesma tempestade, tem uma galera aí que tá andando de iate, tem uma galera que tá andando de canoinha, a tempestade pode ser a mesma, mas o reflexo nem sempre é o mesmo. E aí quem montou a prova pensou nisso e falou, não, o Enem vai ser mantido da forma como ele sempre foi, a gente tem aquele ritmo de questões e assim vai ser tocado. O que eu duvido muito que aconteça, tá? Ou então não. O Enem ele vai ser montado a partir daquilo que o ano está mostrando para a gente. E por que eu acho que essa linha de pensamento ela é mais possível? A gente sabe que essas provas, né, principalmente temas de redação, talvez não do Enem, mas de outros vestibulares, eles estão assim muito voltados para o que está acontecendo. Eu já ouvi algumas palestras de profissionais que montam essas provas e eles insistem em dizer que as provas elas têm muito caráter de buscar do aluno não só o conteúdo, mas também que ele consiga aplicar aquele conteúdo em situações problemas, né? Na prática de vida dele, no dia a dia dele. E assim a gente tem o Enem para 2020, tá? Esse Enem para 2020, então, ele se tornou uma grande incógnita. A gente não sabe o que vai vir, tá? Imagino eu que tudo que a gente está vivendo, toda essa mudança de comportamento, de pensamento, de atitudes, de vestimenta, né? Todo mundo de máscara aí, tudo isso vai ser levado muito em conta, tá? Para que a prova seja aplicada. A gente então tem uma situação inédita, uma situação atípica. A gente talvez seja pego de surpresa e eu acho, né, que eu já devo dar aqui os parabéns para vocês, porque pode ser que a surpresa aconteça, pode ser que ela venha, mas vocês estão mostrando para mim e para todos os que estão aí ao seu redor de que vocês estão correndo atrás, e isso eu acho louvável, né? A determinação de vocês aí, muito, muito mesmo satisfeito de ter vocês aqui na aula, porque é de profissionais assim, como vocês estão mostrando que querem ser, que o nosso país, o nosso planeta precisa, viu, galera? Parabéns mesmo. Então vamos lá. A gente esperava as provas, né? Existia ali uma espera, e essa espera ela era atendida àquilo que a gente se programava, né? Então a gente tinha poucas novidades nas provas
e a espera valia a pena, a gente sempre tinha ali mais ou menos aquele padrão de prova. Em biologia, o que a gente tinha no Enem? 80% da prova de biologia era de um assunto voltado aí para ecologia. Então a gente pegava dos últimos 10 anos, dá aí mais ou menos 200 questões, e a gente tem cerca de 150, 160 questões voltadas aí para essas questões abordando o assunto ecologia. Ecologia é um coringa, né, para um tipo de prova assim, porque ele pode ser questionado esse assunto na biologia, pode ser questionado na química, pode ser questionado na geografia, na história, pode ser tema de redação, pode ter um texto em inglês para você interpretar e responder. Enfim, ecologia, galera, é uma ferramenta extremamente útil para quem monta esse tipo de prova, tá? Então, eu imagino que mesmo a gente tendo algumas alterações na prova, a gente vai ter aí ecologia ainda dando o ar da graça, tá bom? Claro que outras áreas da biologia vão aparecer, eu imagino que sim. A questão é como e por que elas vão aparecer. Eu não acho que a prova vai abrir mão de muita coisa, não. Eu só acho que ela vai vai mirar para essa situação que a gente está vivendo e vai, então, colocar você para pensar aquele assunto frente ao que a gente vive agora ou talvez ainda esteja vivendo no momento da prova, tá? Queira Deus que não, mas vamos dar tempo ao tempo. Então, tudo isso que você tem aí, né, de informação, você digita no Google lá, biologia no Enem, você vai receber inúmeras informações como essa aqui que está na tela aí para você, e você consegue fazer essa relação, né? Saber o que você vai estudar mais, eu não gosto muito de genética, eu me perco na genética. Beleza, a gente tem poucas questões de genética mendeliana. No entanto, a gente tem biotecnologia, que aborda um pouco de genética, né, do material genético. Então, você tem ali ecologia como uma ferramenta legal, que você estuda e entende legal, mas você tem não só ecologia, como aqui, ó, cadeias e teias, né? A gente vai ter lá biomas, ou seja, existe muito mais de ecologia do que de fato é demonstrado, tá certo? E aí, o que eu montei? Eu montei um mapinha mental aqui, né, do que seria o Enem, né, de como eu construiria a prova do Enem. Então, vamos ver se vocês acompanham aqui comigo. Tá vendo aí a bolinha vermelha, o laserzinho? Sim. Beleza. Então, óbvio, tá? Óbvio, não tem como dizer que não. Vai aparecer vírus na prova, e isso aí é algo que eu imagino que dificilmente não apareça. Ah, Heitor, a prova inteirinha de biologia não caiu vírus e você lá em agosto disse que ia cair. Tudo bem. Ah, foi tema da redação falar de vírus. Então caiu, moçada. Você tem que ter argumento, tá? Você tem que saber do que a gente tá fugindo. Vírus. Então a gente vai pensar em vírus, as características gerais dos vírus, o que é um vírus, por que você assiste o jornal fala que o vírus está sendo destruído, o outro jornal já fala que o vírus vai ser morto, por que não tem uma uniformidade? Porque vírus é uma estrutura acelular, e aquilo que é acelular, por muitos, não é considerado um ser vivo. No entanto, para alguns outros, mesmo não tendo célula, o vírus ele é um ser vivo por manter aí material genético e proteína na sua composição, na sua formação. Além disso, a gente vai ver que os vírus eles precisam replicar a sua estrutura, né? O vírus ele se multiplica, mas como ele se multiplica? Por que o vírus, né, o coronavírus, se ele cai numa superfície, a gente já recebeu lá tabelinhas. Eu até tinha uma tabelinha aqui que meu filho fez, a tabelinha estava lá, no papel, tantas horas, dentro do carro no sol, meia hora. Então a gente sabe quanto tempo que o vírus dura. Por que ele não dura muito tempo se ele não estiver no organismo de uma estrutura viva, né? Porque o vírus necessariamente ele precisa da célula para ele se replicar. Se ele não está numa célula, ele não só não se reproduz, se replica, como ele morre ou como ele é destruído, ok? E aí a gente também vai levar em consideração as doenças causadas pelos vírus, tá?
Pensando em doença, pensando em vírus, né, falando diretamente do que a gente vive hoje, a gente vive uma expectativa gigantesca das vacinas que serão aí produzidas para que a gente consiga, de fato, aí vencer essa briga com o coronavírus. As vacinas elas são um recurso aí imunizantes, né? Eles vão trazer imunização. A ideia da vacina é nos dar condição de defesa frente ao vírus. A vacina, para fazer isso, ela vai ser produzido no nosso organismo uma proteína chamada anticorpos, tá? Então a gente vai voltar aí um pouco o olhar para a função proteica, né? Além da capacidade do sistema imune, a gente também vai olhar para as funções proteicas. E dentro das proteínas, dentro dos anticorpos, talvez eles busquem ali a ideia do anticorpo, o anticorpo pode ser o anti-A, o anti-B ou o anti-RH, lá do sistema sanguíneo na genética. Tá? Falar de sistema sanguíneo pode ser que apareça justamente por conta dos anticorpos, que também tem uma relação direta aí com o sistema ABO, o sistema AB0 e o fator RH. Pode ser que isso aqui apareça na sua prova também. Por outro lado, ainda falando em doenças, tá? A doença causada aí pelo coronavírus, a Covid-19, é uma doença respiratória. E aí a gente pode fazer um link com o quê? Com a nossa fisiologia, falar do sistema respiratório, né? Como que ocorre aí a movimentação dos músculos intercostais e do diafragma para promover a inspiração e a expiração, né? Falar um pouco de fisiologia, como que funciona todo o sistema, todos os órgãos aí que compõem o sistema respiratório, tá? Uma vez que o pulmão é o órgão aí, um dos órgãos mais afetados pelo coronavírus. Longe um pouquinho disso, mas não muito distante de ser uma doença, a gente tem ali as parasitoses. As parasitoses também é um assunto, né? Também englobam aí um assunto que é muito cobrado nesse tipo de prova, porque a gente vai ter uma aplicação muito real, né, no dia a dia, principalmente de algumas regiões do nosso país. Lembrando que o exame é um exame nacional. Falar de parasitose, a gente tem que falar de saúde pública. E falar de saúde pública, a gente vai acabar falando de saneamento básico, e saneamento básico está extremamente ligado à ecologia. Pronto, ela apareceu. A ecologia apareceu. Então, essa imagem aqui é de onde eu pensaria, Heitor, pensaria para aí não montar a prova como um todo, né? Tem muitos outros assuntos que poderiam ser cobrados. Mas se eu quiser montar, assim, uma linha de pensamento para construir a prova, eu iria pelo que está sendo apresentado aí para vocês. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa já? Fiquem à vontade. Bom, sendo assim, vamos lá. Vamos falar dele um pouquinho, né? Do vírus. Eu não vou trazer aqui exercícios para a gente ficar discutindo, vamos falar um pouquinho dos assuntos que eu tinha trazido ali, levantado naquele mapinha mental. Quem que é o vírus? O vírus, moçada, características dele, ó. Ausência de organização celular, é uma estrutura acelular, falta um metabolismo próprio, por isso o vírus ele é obrigatoriamente um parasita intracelular, tá? Vírus é um parasita intracelular obrigatório. Essa informação você precisa ter. Essa informação você não tem como fugir dela, tá certo? Capacidade de cristalização, presença de material genético, que leva aí alguns estudiosos aí a colocar o vírus como um elemento vivo, tá? E mesmo ausentando aí a estrutura celular. A capacidade de se reproduzirem. Embora aqui esteja usando o termo reproduzir, é muito interessante você lembrar também que o que a gente aplica muito para a construção de novos vírus não é reprodução, mas sim replicação, tá? O vírus vai se replicar. A estrutura de um vírus. Existe uma cápsula proteica que a gente vai chamar de capsídio, ok? O ácido nucleico, DNA ou RNA, e em alguns vírus, um envoltório lipoproteico.
Guardem essa informação, porque a gente já já vai falar dela, porque eu vou abrir um slide aqui que vai parecer surreal para você que algo assim tenha sido montado, mas eu vou te apresentar e tem muito a ver com o que isso aqui tá nos dizendo, tá? Existe em alguns vírus um envoltório, uma cápsula lipoproteica. Olha aqui, ó, tem aqui alguns vídeos, né? Alguns vírus que mostra lá o capsídeo, mostra o material genético, ó, a camada aqui, ó, de proteína e lipídio, que é uma cápsula viral. Ali dentro, a transcriptase reversa, que é o vírus HIV, né, que ele consegue sintetizar DNA de RNA, ok? E aqui eu tenho o ciclo viral, tá? O ciclo da replicação viral. Como eu citei aqui o retrovírus, né, a transcriptase reversa, vou falar um pouquinho dele aqui, ó. O material genético dele é RNA. Essa enzima transcriptase reversa, ela permite a produção de DNA a partir do RNA. O que a gente aprende lá no ensino médio? Que existem 3 processos, né, no material genético. O DNA se duplica, depois o DNA vai ser transcrito em RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, para que esses RNAs consigam aí fazer a síntese proteica, ou seja, a tradução do gene que estava ali no DNA. Então tem a duplicação, a transcrição e a duplicação, a síntese proteica na tradução. A transcriptase reversa consegue fazer o processo reverso, o processo contrário da transcrição. Ou seja, se o RNA ele é formado do DNA, agora não. Eu consigo pegar o RNA e formar DNA a partir dele, ok? Beleza. Então eu trouxe aqui para você, ó, o ciclo de um vírus. Como que é esse ciclo? Acompanhe aqui, ó, as setinhas cinzas. Eu tenho um vírus bacteriófago. Esse vírus bacteriófago, ele vai procurar uma bactéria, né? Ele é um vírus que parasita aí bactérias, e ele vai se fixar na bactéria. Tá? Ele parece um foguetinho, tá aqui ele, ó. Esse vírus aqui que a gente está falando, tá? Ele vai se acoplar ali, se fixar à bactéria, e logo em seguida ele vai injetar na bactéria o seu material genético. Vai injetar na bactéria o material genético dele, o DNA do vírus, ok? Uma vez dentro da célula, dentro da bactéria, o DNA do vírus, tá? Ele vai alterar o metabolismo bacteriano. Ele vai ali, junto com o DNA da bactéria, comandar a bactéria, comandar ali o sistema biológico da bactéria. Então, todo o metabolismo bacteriano ele é alterado. Uma vez que ele é alterado, a bactéria começa a trabalhar para o vírus, ela é escrava do vírus, e aí começa a formar novas peças virais, novos vírus são formados dentro da bactéria, ok? Essa bactéria, então, vai se romper, vai sofrer uma lise, vai ser desmontada e vai expor os novos vírus que foram construídos ali com o material genético viral que tinha sido introduzido. Tudo bem? Essa sequência de setas aqui, ó, cinzas, recebe o nome de ciclo lítico. Ciclo lítico. Já existe uma setinha ali vermelha que está levando a informação para mitose. Quem aí rapidinho consegue me falar o que é mitose? É quando as células eucarióticas se dividem, não é? Beleza, Luiz, isso mesmo. É o seguinte, mitose é quando eu tenho uma célula, que eu vou chamar de célula-mãe, e essa célula-mãe vai se dividir em 2 células idênticas, ok?
Então, para o nosso crescimento, para a regeneração de um machucado que você tenha feito, meninas, lá na manicure, por exemplo, quando você está fazendo cutícula, daqui 7, 10 dias você tem que voltar lá porque a cutícula cresceu de novo, porque você está perdendo células mortas, né? A cutícula ali, ela fica branquinha porque ela é uma célula morta. Então, para o crescimento do organismo, para regenerar um tecido que tenha sido agredido, para repor células que nós perdemos, tudo isso existe um processo chamado mitose. Então, a mitose, ela é exponencial. A mitose, ela de uma célula vira duas, de duas vira quatro, de 4 vira 8, de 8, 16, de 16, 32 e assim por diante. Olha o que acontece quando o vírus, claro, ele não vai entender que a célula vai fazer isso, mas ele vai deixar a célula entrar em mitose. Por quê? Porque quando essa célula aqui, ó, que tem o seu metabolismo alterado, ao invés dela dar continuidade aqui, ela entrar em mitose, eu terei, ao invés de uma, 2, 4, 8, 16, 32, 64, muitas células, muitas bactérias, ok? Com o metabolismo alterado, e quando o vírus resolver que, beleza, dá para construir as novas peças, todas aquelas células que foram formadas vão formar novas peças virais, e aí sim ocorrerá a lise, não só de uma, mas de todas as células que sofreram mitose e foram formadas a partir disso, ok? E aí você tem uma carga viral muito, muito grande, ok? Então a gente tem, quando o ciclo, ao invés de promover já o rompimento da bactéria, como o vírus permitir que a bactéria ou a célula se multiplique para depois rompê-la, eu vou chamar esse ciclo de ciclo lisogênico. Ciclo lisogênico, ok? Então eu tenho o ciclo lítico, que é um ciclo mais rápido, e o ciclo lisogênico, que ele é um pouco mais demorado, mas muito mais eficaz, pensando aí, olhando pela ótica do vírus, ok? Então, esses aqui são os dois tipos de ciclo que os vírus podem apresentar para a gente. Algumas doenças causadas por eles, pelos vírus, catapora, uma doença que era muito comum, né, nos anos 80, herpes, rubéola, sarampo, pólio, raiva, uma doença que a gente ouve falar dela constantemente, e aí vai um pouco de cuidados, né, rotineiro, já caiu bastante no Enem isso, dengue, tá? A dengue aí pode ser abordada novamente, febre amarela, a AIDS, justamente porque o vírus da AIDS é um retrovírus, ok? Gripe, cachumba, talvez a AIDS caia na prova, porque nós estamos vivendo uma pandemia e a AIDS é um exemplo de pandemia, tá? Então, outra coisa que vocês têm que ter muito cuidado é em saber, entender o que são esses termos, né? Pandemia, endemia e aí por diante. Gripe, cachumba, hepatite, condiloma acuminado, herpes genital, talvez aqui apareça um pouco de doenças sexualmente transmissíveis, ok? E, claro, Covid-19. Esse aqui seria aí o carro-chefe para a gente pensar em doenças causadas pelos vírus, ok? Então, quem que é o vírus? O que é o coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, o nCoV-19, N de novo, Co de corona e V de vírus, tá? Então, até essas siglas, seria interessante aí que você conseguisse interpretá-las, tá? O nCoV 2019, Covid-19, Co de corona, V de vírus, D de doença, 19, que aconteceu aí o primeiro caso aí, né, a descoberta dele no ano passado, ok? Os primeiros coronavírus humanos foram identificados em meados da década de 60, então não é, galera, uma coisa nova,
não é uma coisa nova. A maioria das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças as mais propensas a se infectarem, né? A criança tem essa relação muito de põe na boca, mama, não vai lavar a mão, já senta para almoçar com a mão suja. A criança está mais propensa não só a coronavírus, enfim, está propensa a qualquer tipo de exposição, por isso aí a gente tem um cuidado muito grande com elas, e a fisiologia da criança, ela também teve esse cuidado, né? As crianças têm, em relação aos adultos, um órgão de defesa a mais. O timo, ele é um órgão que vai produzir aí anticorpos, que depois, no indivíduo adulto, ele desaparece. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus, aí essa nomenclatura. Imagino que essa aqui você não precise ter conhecimento. Deixei o site aqui de onde eu peguei esse parágrafo para vocês poderem buscar mais informações. Certo? E aí, galera, a gente vai receber quadros como esse, né? Uma coisa que eu também imagino que para você vai ter que ser assim, você vai ter que ser expert nisso. Vai aparecer esse, vai aparecer esse, vai aparecer esse, vai aparecer esse, ou seja, leitura de gráfico, leitura de infográficos, ler imagem, tá? Você ter aí a capacidade de pegar uma imagem, um exercício que fale, observe a imagem, e lá em seguida ele já manda as alternativas. Você tem que conseguir entender o que está sendo apresentado para você através dos gráficos, das imagens, né? Vou dar um palpite aqui, lá na matemática, na física, você acha mesmo que essa curva e o termo achatamento de curva, a mitose é exponencial, né? Você pegar uma parábola lá, não sei se é esse o termo, existe uma relação muito próxima aí entre a mitose, entre a propagação da doença e ali os gráficos matemáticos, ok? Então tentem ter esse cuidado de conseguir analisar essas informações, beleza? Por que o coronavírus ele pode aparecer na prova desse ano? Porque em 2002, aliás, apareceu, tá, na China, o primeiro ser humano infectado com o coronavírus vindo lá do morcego, tá? Tivemos em Hong Kong ali, ó, cerca de 650 mortos, e talvez ninguém aqui se lembre disso, porque a coisa ficou muito pontual, muito local. Mais ou menos, porque se a gente pegar as provas de 2003, 2004, 2005, Unicamp, FUVEST, Unesp, o próprio Enem, você vai ver que essa situação influenciou nas provas. Tem tema de redação da Unicamp, se eu não me engano, falando algo relacionado aí a doenças virais, tá? Em 2012, a gente tem também aqui, ó, a síndrome respiratória do Oriente Médio, chamado de MERS, a síndrome respiratória aguda grave, SARS, que foi essa que a gente mencionou aqui em 2002. E em 2012, galera, no Oriente Médio, mais de 800 mortos. Então a coisa já estava maior aqui, ó. Tá? Se você pegar as provas dessa data também, 2013, 2014, para estudar, porque não vai adiantar você, vou estudar para o Enem, vou pegar a prova de 2018, 2019. Beleza, você vai ter um parâmetro para você estudar. É legal que você faça isso. Só que você agora está vivendo uma situação que já aconteceu outras vezes. E o Enem e as outras provas já buscaram essa informação. Então vá buscar também. Vá lá nas provas de 2003, 2004, 12, 13, 14, que elas também sofreram algum tipo de influência dessas doenças, dessas síndromes que aconteceram no planeta também pontualmente e que agora a gente tem de uma forma global, né? A gente tem aqui agora, ó, uma nova descoberta, né, similar a SARS, o novo coronavírus, tá? Ó, N de novo, code corona, V de vírus, 2019, ok? E aí a gente tem toda a história que se desenrola aí, que a gente está cansado de saber de como que a coisa iniciou-se ali na China, né? Galera, tá aqui o que eu falei para vocês que ia parecer surreal, mas existe na internet manuais, tá? Direcionamentos passo a passo
de como se deve lavar as mãos. Pasmem, tá? Eu arrisquei alguma coisa do tipo e me surpreendi quando eu achei, assim, não uma, duas, mas muitas imagens como essa aqui, ó, nos ensinando a lavar as mãos, tá? E por que lavar as mãos é tão importante? Eu imagino que vocês aí ajudem em casa, né? E depois aquele almoço gostoso de domingo, aquela batata frita, aquela pipoca que foi feita no domingo à tarde para assistir ao filme, vocês foram lá lavar a panela de batata frita, a panela que fez a pipoca e viram que só colocar água não resolve. Então você vai colocar um detergente para tirar aquele óleo, né, que foi feito ali a comida, a pipoca ou a batata. O detergente, ele desmonta molecularmente a estrutura do lipídio, do óleo, tá? Assim como o sabão lá, que você está lavando as mãos, também desmonta a estrutura da cápsula lipoproteica do coronavírus. Lipo de lipídio, tá? Essa cápsula lipoproteica vai ser desmontada, né? Você vai expor a estrutura viral e, consequentemente, destruí-la, desmontá-la, matá-la, fazendo com que você consiga aí efetivamente vencer ali, né? No caso, nem que seja naquele momento, a briga contra o vírus. Eu até escutei agora, essa semana, uma frase que muito engraçada, mas muito triste também, né? A gente está vendo aí o mundo correndo atrás de produzir uma vacina para destruir um vírus que a gente mata com sabão. Engraçado isso, né? Bom, a estrutura lipoproteica, né, vai ser desmontada, porque o sabão vai se conectar com as membranas lipídicas do vírus e vai rompê-la. Então, por isso é importante lavar as mãos. Por isso aí, ó, a gente tem impressionantes passos a passos de como se lavar a mão na internet, ok? A ideia do sabão é muito mais eficaz do que o álcool ou o álcool gel, embora o álcool e o álcool gel também tenham aí ação eficaz sobre essa cápsula lipoproteica, ok? Bom, deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Lá no mapa mental que eu montei para vocês, eu falei de fisiologia. E falar de fisiologia, eu busquei o sistema respiratório. O sabão está fazendo sobre o óleo na panela e aqui sobre o vírus a mesma coisa que a sua bile produzida no fígado faz quando você está ingerindo lipídio, quando você está comendo aquele lanche lá na quermesse, né? Aquela fogaza, aquele monte de óleo que está queimando a ponta do dedão do pé lá, de tanto óleo que está pingando. Aquele óleo vai ser digerido, aquele queijo vai ser digerido no intestino. Só que aí, para isso, a gente precisa da ação da bile, que é produzida lá no fígado, ok? Então, pode ser que exista um link entre o lavar as mãos para romper aí a membrana do vírus com a bile que emulsifica a gordura que a gente ingere para que ela possa ser digerida. Pode ser que isso aconteça também, ok? Bom, imunização, a vacina aí, né, que a gente tanto espera. Existem dois tipos de imunização, a ativa e a passiva. A ativa é quando a gente produz os anticorpos. Passiva é quando a gente recebe esses anticorpos prontos. Além disso, eu tenho a imunização natural, que é quando a gente fica doente. A imunização artificial, que é quando a gente toma a vacina e recebe ali o antígeno enfraquecido para o nosso organismo reconhecê-lo e produzir anticorpos, ou de forma passiva, a gente recebe os anticorpos lá da mamãe na gestação e na amamentação, ou então, num caso mais sério, mais grave, mais urgente, a gente precisa receber o soro, onde os anticorpos já estão produzidos e serão entregues para o nosso organismo já prontos, ok? Então, esses dois tipos de imunização. E como eu falei para vocês, a catapora era uma doença muito comum nos anos 80, né? Eu mesmo tive catapora. E com certeza eu já tive contato aí com o vírus da catapora outras vezes. Mas não tive catapora novamente. Por quê? Porque quando eu tive catapora lá nos anos 80, o meu primeiro contato, né,
fez com que o meu organismo respondesse à catapora, demorasse ali algum tempo para isso, mas depois que eu tive catapora, eu contraí o quê? Memória imune, ok? E isso fez com que, quando eu encontrasse o vírus da catapora novamente, o meu organismo produzisse muito mais anticorpos, ou seja, a resposta é muito mais eficiente e é aí em menos tempo para a gente poder conseguir livrar-se aí desse antígeno, ok? Memória imune é o que facilita aí a vacina. A gente vai ser vacinado e muitas vezes a gente não vai ter mais aquela doença por conta da vacina, justamente por isso, porque o nosso corpo já reconhece aquele antígeno e vai conseguir se defender de forma mais eficaz e mais rápida, ok? Falei para vocês do sistema sanguíneo ABO ou AB0, então levem para vocês esse slide aqui, ó, essa imagem aqui, vocês têm que saber montar isso aqui na sua cabeça, tá? O indivíduo do tipo A, geneticamente, ele vai ser isão A ou isão Aizinho, tá? Ele, do tipo B, o AB, o O, o RH, tá? Positivo e negativo, e o que eles vão produzir? Se você tem sangue do tipo A, você vai produzir anti-B, você não pode receber sangue B. Se você é do tipo B, você vai ser impossibilitado de receber sangue do tipo A, tá? Se você é AB, você não vai produzir nenhum tipo de anticorpos, porque senão você vai estar rejeitando o próprio corpo, o próprio sangue. E aqui, ó, por que eu estou falando de sistema ABO ou AB0? AB0 porque no sangue O, que é comumente chamado de O, na verdade ele é zero, ele não tem nenhum tipo de proteína, nem A nem B, é zero o número de proteínas, certo? Mas ele é capaz de produzir tanto anti-A quanto anti-B. Por isso que o indivíduo O ele é um bom doador e não um receptor. Em contrapartida, o AB é um bom receptor e não um bom doador, tá? A mesma coisa se aplica aqui para o fator RH. O indivíduo positivo, ele não tem anti-RH, mas o negativo não está digitado aqui, mas ele possui o anti-RH, tá? Se vocês quiserem completar, depois dar um print na tela e completar, o último quadradinho teria um anti-RH ali. É possível que isso apareça na sua prova. A prova não vai abrir mão da bioquímica, né? Falar de proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, isso ela não vai abrir mão, mas ela vai levar isso aí talvez para a característica viral, uma vez que o vírus ele não tem célula, mas tem proteína, tem lipídio e tem ácido nucleico, ok? É muito possível que isso aconteça. Falei da fisiologia, né, da digestão, da respiração, mas lembrem-se que fisiologia é um quebra-cabeça, o nosso corpo é um quebra-cabeça, e com isso talvez apareçam outras questões aí sobre fisiologia, mas eu daria atenção à respiração e à digestão. E claro, isso aqui eu acho que embora a gente tenha aí motivos para que o vírus seja o foco da prova, a ecologia ainda é a menina dos olhos da prova, ainda é o grande coringa para todas aquelas disciplinas que eu falei para vocês. Então, cadeia alimentar, relações ecológicas, saneamento básico, aquecimento global, poluição, ciclos biogeoquímicos, tudo isso é muito possível e passível de aparecer na prova de vocês, ok? Galera, é isso, tá? Sem muita delonga. Desejo a vocês aí mesmo que vocês tenham muita segurança no momento da prova, que vocês estão buscando as informações, e isso eu já falei, é muito legal ver pessoas assim, tá? Que vocês, de certa forma, consigam aí, assim como todos nós, vencer esse ano, tá? Não desistam, porque o importante agora não é quando você vai chegar, tá? Como e onde você vai chegar. A gente não está preocupado com a velocidade de nada agora, tá? Eu estou falando isso para todos os meus alunos. Quando eu chego numa sala de aula como essa aqui e pergunto para o pessoal como é que vocês estão, e vocês respondem assim, estamos indo, eu fico muito feliz, porque o importante é ir.
é a gente estar andando para frente, tá? E o que vocês estão fazendo aqui é dar um passo bem legal para frente, para que vocês tenham aí sucesso lá na frente, e isso vai ser recompensado com certeza. Então não desistam e tenham fé. Beleza, galera? É o que eu tinha para vocês nesse momento. Cumprimos aí o horário da aula que foi estabelecido. Um grande abraço.